Fala aí galera, tudo bom? Então, hoje eu vou tocar num assunto muito delicado, porém, eu acho muito legal tocar nesse assunto porque, por incrível que pareça, é uma pergunta que me fazem muito. Por eu estar no meio da luta, por conhecer algumas modalidades, E tá interagindo com professores, muita gente me pergunta isso na dúvida, o que fazer, Muay Thai ou Jiu-Jitsu, Normalmente as perguntas o que faz, eu quero perder peso, Muay Thai ou Jiu-Jitsu? Basicamente essa é a pergunta, E hoje eu vou responder de uma forma um pouquinho mais ampla e acredito que possa te ajudar caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo curiosidade, beleza? Então antes disso, galera, vocês sabem que eu produzo muito conteúdo aqui, Tenho bastante vídeo sobre muitas coisas relacionadas à luta, ao jiu-jitsu, especificamente, e ao judô um pouquinho menos, mas também porque eu sou professor de judô. Então, aqui eu tenho vídeos de técnicas, vídeos de posições, de finalizações, de queda, de transições de pé para o alto, do alto para o chão, E também tenho bastante vídeo sobre conteúdo para o professor conseguir aplicar na sua aula de jiu-jitsu ou até mesmo preparação física. Galera que trabalha com preparação física, eu falo muito sobre os conceitos da ciência aplicado à luta, à aula de luta. Então, se você tem curiosidade, quer saber um pouco disso, procura aí nos vídeos, eu tenho algumas playlists que com certeza você vai achar alguma coisa para você. Principalmente se você é professor e quer aprender algumas estruturas de aula, montagem de aula, beleza? Não se esquece de se inscrever, acionar o sininho e compartilhar o vídeo se você gostar. Vamos pro vídeo? Então, galera, o que fazer, Muay Thai ou Jiu-Jitsu, Parece uma pergunta simples, mas quando a gente vai começar a se aprofundar, talvez não seja tão simples assim. O que precisamos entender primeiro é o que você quer. Porque se o seu objetivo é perder peso, a gente tem uma lógica para seguir. Agora, se o seu objetivo for conhecer a arte marcial, se for desenvolver dentro da arte, aí a gente tem um outro tipo de pensamento, beleza? Primeiro vamos analisar um pouquinho o Muay Thai. Hoje em dia, aqui no Brasil, não sei de onde você está vendo esse vídeo, tá? E também não sei quando que você vai ver esse vídeo, Suponhamos que o YouTube aqui seja ad eterno. Então talvez você veja esse vídeo muito lá na frente e o cenário possa ter mudado. Mas a princípio, o Muay Thai aqui no Brasil, tá? Ele tem duas linhas. Ele tem a linha da galera que realmente foca na arte marcial, que é o Muay Thai, entre aspas, raiz, que é aquele Muay Thai antigo, que é o Muay Thai trabalha bastante mesmo os golpes traumáticos, que tem muito contato, já tem contato aluno com aluno, trabalha mesmo a questão da arte marcial, foca na graduação, foca no desenvolvimento técnico e motor da luta, Esse é um tipo de Muay Thai, beleza? Talvez você não encontre ele com tanta facilidade assim, tá? O Muay Thai que é mais comum a gente encontrar, que não vou falar que se é bom ou se é ruim, aí os professores de Muay Thai que podem falar isso aí, que forem ver o vídeo. A gente tem um outro tipo de Muay Thai que é mais constatado, que é mais fácil de achar. A gente acha muito em academias fitness, que em academia de musculação, voltada para estética, que é o Muay Thai que a gente chama de Muay Thai Fitness. Talvez esse seja um termo que é mais gíria nossa, é mais um apelido, entre aspas, que a gente coloca, mas é um Muay Thai um pouquinho mais atual aí que a galera tem utilizado para perder peso, tá? Qual é a diferença básica que a gente encontra aí? O cara que entra para esse Muay Thai focando em perder peso, que é o Muay Thai mais fitness, que acaba usando pouco do Muay Thai em si de fato, Usa muito questão de circuito, alguns professores embolam a cabeça e acaba botar assim, erroneamente, fazendo mais uma aula de funcional do que de Muay Thai de fato, mas vende a palavra Muay Thai. Por que eu estou falando erroneamente? Porque se o professor não for formado em educação física, ele não pode usar peso, bola, circuitos que não são do Muay Thai.
ele pode usar soco, chute, joelhada, giro de tronco, tudo que for do Muay Thai e colocar um circuito sem problema nenhum. Se ele não for formado, tá? Se ele for formado, ele pode usar, mas eu não indicaria, isso aí é um vídeo para outro momento, beleza? E o Muay Thai, que é focado mais na arte marcial de fato, então ele tem uma outra configuração. Então as pessoas às vezes, né, ficam com receio de fazer o contato, de trabalhar a arte em si, e às vezes elas nem querem se graduar, só estão buscando o Muay Thai para perder peso mesmo, né, para atividade. E aí qual seria a diferença? Pode ser que, né, você no Muay Thai, que é mais voltado para a arte marcial, você vai encontrar filosofia, talvez ali você vai encontrar uma outra estrutura, né, de orientação do professor, de condução da aula do professor. E o Muay Thai, que é mais voltado para a parte de fitness, né, de perder peso, talvez você não encontre isso, tá, galera? Talvez você encontre uma coisa mais focada mesmo como uma aula coletiva em si, para a galera chegar lá, suar e sair. Então, isso aí você tem que analisar e tem que avaliar aí nas academias, beleza? E no jiu-jitsu, né, a gente encontra hoje um jiu-jitsu também focado mais na competição. Então tem alguns professores que focam muito competição ou só competição, e talvez não seja o que você quer, tá? Porque às vezes sua veia não é competidora, você não tá aí para chegar na academia e, entre aspas, como a gente fala na nossa gíria dentro da luta, sair na porrada o tempo todo. Uma pessoa que é master, por exemplo, que só está fazendo aquilo ali para desestressar, talvez queira, sim, né? A ideia é se graduar e tudo, mas com uma outra visão. Não tem mais aquela visão, né, do extremo, de querer vencer o outro o tempo todo. Não é essa a ideia, não pense em competir. Tá? Então pode ser que você vá na academia e você encontre essa veia competidora que às vezes não vai respeitar a sua individualidade biológica, ok? Isso é muito importante também você olhar, por isso tem que ver a aula, assistir, né? Se puder fazer uma aula experimental. E aí a gente tem um outro tipo de jiu-jitsu, né? Que é um jiu-jitsu onde você vai aprender a luta, vai se graduar, tem a filosofia, tá? E não foca na competição, ou até tem alunos competidores, mas respeita a sua individualidade e permite que você seja você no seu tempo. Então a gente tem esses dois momentos também no jiu-jitsu, né? Então, quando você vai entrar numa arte marcial, seja no jiu-jitsu ou no Muay Thai, você tem que avaliar isso, a primeira coisa, beleza? Então, por que isso? Porque você vai deixar parte do seu dia ali, 1 hora e meia, 2 horas, não sei onde você vai treinar, e essa parte do seu dia ela tem que ser prazerosa, tem que ser algo que tenha a ver, né, com você, com o seu foco, com o que você quer, beleza? Lembrando, não vou julgar aqui o que é bom e o que é ruim, tá? Eu posso um dia fazer um vídeo sobre isso, se você quiser coloca aí, tá? Tanto na questão ali da relação do Muay Thai, quanto na relação do Jiu-Jitsu, desses dois pontos aí, do Jiu-Jitsu e do Muay Thai, beleza? Então isso é muito importante. Agora vamos para o outro momento, questão de perder peso. Lúcio, o que é melhor para perder peso? Galera, presta atenção no que eu vou falar. Se tratando, não é uma arte marcial, tá? Eu vou tratar aqui como uma arte marcial. É uma arte marcial, você tem que gostar do que você faz. Por quê? Porque ela difere. Normalmente, quem procura o Muay Thai ou o Jiu-Jitsu para perder peso é porque ele não tá querendo fazer musculação. Acha a musculação a mesmice, uma chatice, não gosta de ficar no lugar que o pessoal fica tirando foto, porque assim, infelizmente, na maioria das academias, né, principalmente quem tá com mais idade, né, tipo eu, assim, que sou mais velho, tu vai na academia, tu chega lá, aí a pessoa não tá ali para treinar em si, tá tirando foto, às vezes é um tipo de conversa que você não quer estar participando ali, então assim, um ambiente mais focado só na estética em si, e às vezes tem academia que isso é muito enfatizado e pesado. Tem gente que não gosta disso, tem gente que não gosta de ficar com uma série 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da academia, que eu já vi até de 6 meses. Não vou nem entrar nesse assunto também, mas isso é bizarro, a pessoa ficar 6 meses com a mesma série. Mas tem gente que não quer esse ambiente, ok? E aí o que a pessoa faz? Ela quer um ambiente mais dinâmico.
E aí, quando ela procura um ambiente mais dinâmico, normalmente ela olha para as artes marciais, para um esporte, algum tipo de esporte. Mas a arte marcial ela tem uma questão, a arte marcial ela sempre teve relacionada com condicionamento. Por quê? Porque quando o corpo, para obedecer um movimento, para fazer um movimento com mais exatidão, né? Para fazer um movimento com mais precisão, ele precisa de repetição, ele precisa de condicionamento. E aí envolve algumas capacidades físicas, uma modalidade ou outra vai ter uma característica mais específica, mas basicamente é isso. Então quando a pessoa procura arte marcial perder peso, ela quer algo mais dinâmico. E aí eu posso te dizer, as duas modalidades bem praticadas com um excelente profissional, e aí eu não estou falando qualquer profissionalzinho não, porque você vai encontrar pessoas horríveis dando aula de jiu-jitsu e pessoas horríveis dando aula de Muay Thai. Porém, você vai encontrar pessoas excelentes dando aula de jiu-jitsu, você vai encontrar pessoas excelentes dando aula de Muay Thai, beleza? Então você tem que pesquisar, não entra na primeira academia que você está vendo, não faça isso. Vai, pesquisa, vê a aula toda, do começo ao fim, vê como o professor fala, como ele se comporta, como ele administra a aula, como ele organiza a aula desde o aquecimento até o final da aula, vê como ele trata os alunos, como ele se relaciona com os alunos, ver a questão da autoridade do professor sem ser imposição de poder. Isso também é muito importante, porque tem alunos que respeitam o professor e você vê que é nítido uma imposição de poder. E você vê, tem alunos que respeitam o professor porque você vê que é uma admiração. Isso é muito importante, beleza? Então isso você tem que analisar na aula, isso é muito importante para você estar analisando. Porque, como de novo, você vai passar parte do teu dia ali. Então, qual é o diferencial aí? Se eu escolho o que eu gosto, eu me empenho mais nisso, beleza? Se eu for te falar assim, a modalidade X queima mais caloria, porque eu já vi algumas pesquisas falando isso. Cara, queima mais caloria para quem se dedica. Não adianta eu fazer a modalidade X, né, que queima mais caloria, se eu não gosto e eu não me empenho. Então, assim, qual é a atividade que queima mais caloria? É a atividade que você se propõe a fazer porque você gosta, beleza? Se você realmente está numa dúvida cruel, faça um pouquinho das duas para ver qual que você gosta mais. Tá? Aí a gente tem algumas questões, por exemplo, o jiu-jitsu é mais agarrado, né? Ele é um esporte que a gente chama de contato, né? Lutas agarradas. Então, tem gente que não gosta disso, tem gente que não quer isso, tem gente até que tem preconceito, mas é mais um assunto que eu não vou falar sobre isso, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a pessoa não quer contato. Tá? Aí é uma coisa, tem gente que tem fobia de contato, tem gente que não quer ser encostada, né, agarrada e tudo, por N motivos. Aí eu te aconselho o Muay Thai. Por quê? Porque aí você não vai ter contato. Se você conversar com o professor, né, ele consegue conduzir isso para você da melhor forma possível e você não vai ter essa questão do agarrar constante. Tem sim no Muay Thai algumas posições que a pessoa agarra o pescoço do outro para conduzir, mas aí, de repente, isso para você vai ser tolerável. E no jiu-jitsu não, porque às vezes a pessoa realmente está em cima de você, está realmente pesando em cima de você, te prendendo, te colocando em situação de sufoco, tá? E aí, talvez isso te incomode, tá? Porém, tá? O jiu-jitsu, ele tem outras qualidades que é muito interessante, por exemplo, o arsenal de golpes, né? O jiu-jitsu ele é muito dinâmico nisso, tem muito mais golpes, né? Possibilidades de golpes do que o Muay Thai vai ter. Tá? O Muay Thai tem muito golpes? Tem, mas o jiu-jitsu tem muito golpe, muitas variações, muito tipo de movimentações, né? O jiu-jitsu tem essa questão também, as possibilidades de luta também pode te facilitar, né? Porque você pode de repente desenvolver mais lutando por cima, você pode às vezes desenvolver mais lutando por baixo, às vezes é uma pessoa que tem mais flexibilidade, isso pode te ajudar, né? E aí por aí vai. Então, por isso que eu falei, é legal testar, para isso de repente vai te trazer alguma riqueza de detalhe que vai ser determinante na sua decisão, tá? Agora, como eu falei, um bom profissional nas duas modalidades, primeira coisa que ele tem que entender é conduzir o condicionamento. O que você não pode é estar com um profissional que seja neurótico, por exemplo, aqueles caras que parece que é neurótico de guerra, quer tirar o teu máximo sem entender qual é o teu máximo,
Você entender que nem sempre o máximo é a opção do treino do dia, né? O que eu falo sempre, quem me acompanha sabe, independente da modalidade, você tem que ter uma estrutura de aula. É isso que você tem que avaliar. O professor tem que saber conduzir bem o aquecimento, o desenvolvimento e a finalização da aula. E entender que cada coisa dessa tem uma particularidade, uma importância na construção da aula e uma importância no condicionamento do aluno, tá? Uma coisa que você vai encontrar no jiu-jitsu, que você não vai encontrar no Muay Thai, é tração. No Muay Thai, normalmente você empurra e bate, né? Basicamente é isso, para se manter livre, você quer ficar livre. E o jiu-jitsu não, você quer ficar perto. Então no jiu-jitsu tem muito trabalho de tração, muito mesmo, né? Tem um trabalho de abdômen muito forte, pela questão de você estar sempre pressionando e tentando trazer seu tronco para perto do seu adversário, beleza? Então, isso é uma diferença para o Muay Thai. O Muay Thai você vai encontrar muito movimentos de soco, né? Então vai ser muito movimentos, eles vão trabalhar exageradamente, digamos assim, nesse caso não para o ruim, tá? Vai depender do professor, mas exagerado, você vai trabalhar muito a questão do ombro, tá? Tem uma exigência muito grande no ombro, porque além de você socar o seu adversário, você depende de manter a mão alta o tempo todo para proteger seu rosto na guarda. Então, de repente, o Muay Thai tem muita exigência de ombro. Aí, se você tiver uma lesão no ombro, é uma coisa que você deve conversar com o professor, né? No caso do jiu-jitsu também, se você tiver alguma lesão nas musculaturas das costas, você deve conversar com o seu professor, porque trabalha-se muita tração. Se você pensar numa luta de jiu-jitsu total, você vai ter muito mais percentual de tração do que empurrar o adversário, né? Do que expulsar o adversário de você. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar também e é um diferencial que você vai ter da modalidade. O jiu-jitsu, né, ele trabalha com golpes de queda, apreensão, né, travar o seu adversário, dominar o seu adversário, mobilização, chaves de braços, estrangulamentos e chaves de perna, né, torções de articulação. O Muay Thai você vai trabalhar muito chute, soco, cotovelada e joelhada, aí dependendo da escola, menos cotovelada e joelhada, mas é algo que está dentro do Muay Thai, né, que pertence à luta. Então, é algo que você também tem que pensar. Então, assim, esse vídeo foi para dar um panorama geral, talvez uma visão um pouquinho mais focada em algumas coisas que as pessoas não pensam muito, né? E, assim, uma particularidade em relação a, como eu falei, queimar a caloria depende muito da estrutura da aula. Mas se você quer perder peso com consciência, né? Se você quer realmente desenvolver o seu organismo com consciência, com segurança, tem que analisar a conduta do professor e a estrutura da aula do professor, né? É muito importante que o professor saiba te apresentar um planejamento de aula. E aí fica a dica, né? Quando você for procurar uma academia, conversa com o professor, vê se ele tem um planejamento, se ele tem uma estrutura, se ele tem uma sequência de aula, ou se aquela aula vai se encerrar nela mesmo, tá? Isso é muito importante, porque o condicionamento agudo, né? A visão do condicionamento de forma aguda, que é naquele dia, ele acaba funcionando durante um tempo curto e depois ele passa a não funcionar, podendo gerar lesão. Por quê? Porque o professor só pensa no dia, hoje eu vou estressar meu aluno. Aí chega amanhã, hoje eu vou estressar meu aluno. Aí chega amanhã, hoje eu vou estressar meu aluno. Mas essa aula, às vezes, não tem nada a ver em termos fisiológicos, que aí é mais a minha pegada, galera, é mais a minha visão, tá? Em termos fisiológicos, não tem nada a ver com a aula anterior e não vai ter nada a ver com a aula que vai vir posterior. E isso para o organismo é muito ruim, porque você pode, como ele não tem noção do que está fazendo em termos fisiológicos, como ele não tem uma conduta para o organismo, como ele não está orientando esse organismo para um local seguro, esse organismo pode estar sempre no extremo da mesma via, da mesma articulação, da mesma capacidade física. E aí o organismo não vai se recuperar e pode gerar uma lesão grave, tá? Então isso você tem que se preocupar, porque ninguém vai entrar numa modalidade querendo se lesionar, se machucar, né? E aí, tô falando só de trauma não, porque isso aí a gente pode evitar muitas coisas, nem tudo, mas muitas coisas. Mas estou falando em relação ao seu organismo, sua questão hormonal, sua questão, né, de sistemas energéticos, sua questão neural, né?
de comportamento neural, isso tudo é muito importante o professor pensar. Beleza, galera? Eu espero realmente ter ajudado você, de fato, assim, clareado alguma coisa, tá? E, de novo, se esse vídeo serviu para alguma coisa para você, compartilha esse vídeo, tá? Divulga aí para alguns amigos, coloca aí no seu Facebook, no seu Instagram, Telegram, lá no seu WhatsApp, para ajudar a divulgar o vídeo, tá? E divulgar o meu canal. Se você chegou de paraquedas aqui, nunca tinha visto nenhum vídeo meu, né? Eu trabalho muito essa pegada de construir aula para o condicionamento de forma segura. Eu falo muito sobre isso e com isso eu acabo ajudando alguns professores, tenho excelentes feedbacks em construir as suas aulas. Beleza, galera? Espero você no próximo vídeo.